arbitragem conseguiu chamar a atenção e ser protagonista numa virada épica do Palmeiras, perdendo por 2-0 para o São Paulo, dentro do Morumbi. O Palmeiras vira para 3-2. E aí tem que ser falado da capacidade de recuperação desse time. É um time que não se entrega de jeito nenhum. Isso é muito mérito do Abel Ferreira, e buscou a virada. Agora, Bruno, também tem um São Paulo xoxo, que foi frouxo e covarde depois de sofrer o primeiro gol, né, Bruno? São Paulo parou de jogar. O São Paulo abdicou de jogar. Palmeiras viu essa fraqueza do adversário e aproveitou. O São Paulo tinha o resultado na mão, conseguiu com muito mérito, né? Teve o lance que podia ser o terceiro gol que não foi marcado. São Paulo, para conseguir competir com o Palmeiras, ele tinha que botar uma intensidade muito grande no jogo. Os 2 gols do São Paulo saem de bolas roubadas na saída do Palmeiras. Então o São Paulo, para conseguir competir, ele não ia competir na técnica. O time do Palmeiras é melhor. Ele ia competir brigando, apertando, não dando espaço, e faz 2 gols roubando bola da saída do Palmeiras. E botou um ritmo muito forte, abriu vantagem. No segundo tempo, o time não conseguia ter o mesmo ritmo, era normal, o time cansou, botou um ritmo muito forte, mas abriu a vantagem, fez os 2 gols. E aí tinha que segurar, independente do lance do pênalti, que ali poderia ser 3-0 para o São Paulo, mas 2-0 é uma bela vantagem, e o São Paulo não conseguiu. Quando toma o gol, ele sente muito. Aí eu acho que ainda tem o jogo da Libertadores com uma certa influência na parte psicológica do time. E o jogo mesmo, né? Tudo que aconteceu no jogo também. O time se perdeu ali, o Palmeiras cresce. O Palmeiras é um time que acredita sempre que vai buscar o resultado, né? O Palmeiras conseguiu várias vezes já virar jogos, então é um time que tem essa confiança, e aí mudou o jogo totalmente, né? Na parte emocional, o Palmeiras veio, empurrou o São Paulo para trás, e o São Paulo não conseguiu reagir. Tem a questão dos elencos também. O elenco do Palmeiras, ele tem opções, né? O Abel mexeu 3 vezes no intervalo, mais 2 durante o jogo, e conseguiu melhorar o time, né, com opções. O Crespo não tem as mesmas opções, ainda mais no ano em que muita gente se machucou. Então o São Paulo conseguiu abrir vantagem e não segurou. Foi um jogo que São Paulo tinha conseguido uma reação no emocional no jogo em Fortaleza, quando com 1 a menos consegue manter o resultado e até ampliar. E hoje toma uma pancada, né? Para o São Paulo é bom que tenha a data FIFA, parar, dar uma descansada, nem tanto física, mais psicológica, mental, para tentar retomar, tentar voltar para o campeonato, que esse é um momento mais complicado para o São Paulo, né? Vem de uma pancada forte na Libertadores e hoje toma uma virada no Clássico, com um erro de arbitragem contra o São Paulo, sim, mas tomou uma virada. Então para o São Paulo é bom dessa parada. Se tivesse um jogo agora no meio de semana, seria mais difícil para o São Paulo. Parece que o Crespo foi bem forte, né, na coletiva. O Kaique tá me mandando aqui. Vamos ouvir, o Belmonte já reclamou muito, e agora o Crespo, que é o que eu falo. É esse cara que pode se prejudicar muito pelo que fez a arbitragem hoje. Porque o Crespo, se ele não emplaca uma boa sequência depois de ser eliminado da Libertadores do jeito que foi, pode nem terminar o ano como treinador do São Paulo. E isso muito hoje devido à arbitragem. Vamos ouvir aí o Crespo. Energia 97. Queria ouvir a sua explicação para essa virada, se faltou bola, perna, cabeça. E eu sei que não é o teu perfil reclamar de arbitragem, mas cabe uma análise do jogo de hoje sem falar de arbitragem? Bom, vou falar em espanhol, porque precisamos estar atentos às palavras. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Con esto estoy diciendo que tengo el mayor de los respetos por Palmeiras, por la calidad de jugadores, por el entrenador, por la historia, que pienso que Abel, si no es seguramente es el mejor entrenador de este siglo de Palmeiras, y tal vez el mejor de la historia de Palmeiras. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto,
Me pareció escandaloso lo que pasó. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Entonces, después, cuando termine, sí, podemos mejorar cosas, como siempre. Podemos mejorar aquí, podemos terminar mejor algunas jugadas, podemos marcar mejor, sí. No tengo dudas. Esto sí, porque es parte de nuestro trabajo de cada día. Ahora, lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Por eso tengo que hablar en español, porque no quiero... Porque fue tan grande lo que pasó, tan evidente, que yo no puedo creer lo que pasó. Era boa noite. Olha aí, ó. Em 32 anos de carreira como jogador e treinador, nunca vi algo tão escandaloso quanto hoje, Flávio Prado. Eu posso ajudar, teve La Mano de Dios, né? A favor da Argentina na Copa do Mundo. Mas ele não jogava ainda, ele não estava jogando. Mas ele viu. Flávio, Oi. Eu não acho mais escandaloso o erro, não. Ele é mais pesado. Mas naquela época não tinha VAR. Eu sei. Tinha VAR. Graças a Deus, senão... Hoje tem VAR. Se tivesse VAR, tinha mudado tudo, uma desgraça. Isso também é verdade. É um horror. Mas enfim, brincadeira à parte, tinha que lembrar, porque aí uno, né? La Mano de Dios e tal, muda uma Copa do Mundo e tal. Enfim, tem algumas coisas que são importantes. O pênalti é indiscutível, não dá pra falar, tá tudo ok. Mas nós não podemos também, já foi enaltecido o que o Palmeiras fez, e também não podemos esquecer que a não marcação do pênalti não invalidou o gol do São Paulo. O jogo continuou 2-0. E aí o Palmeiras se impõe e faz um pastel do São Paulo. Um pastel. O Palmeiras deu um show no São Paulo no segundo tempo. E o São Paulo foi passivo, ficou olhando. E isso é responsabilidade do seu Crespo. Não aconteceu nada, o São Paulo não vê nada. O São Paulo levou um baile do Palmeiras. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. Não tão melhor como o Palmeiras foi no segundo tempo. Eu reconheço, o elenco é superior e tal. Mas não pode tomar o totó que tomou, né? Não pode, tava 2-0, irmão. 2-0. Não deu pênalti. O primeiro pênalti foi, acabou. Poderia ser gol e poderia não ser. Digamos que fosse, mas poderia não ser. Mas, independentemente disso, de novo, não anularam o gol do São Paulo. Continuou 2-0 o jogo. E aí o São Paulo toma um totó, um chocolate, um vareio. Pô. Então, o São Paulo, pro São Paulo, de uma certa forma, até fica confortável que não precisa justificar porque que tomou esse totó todo no segundo tempo, né? Então isso também tem que ser colocado. O árbitro teve interferência direta, o São Paulo poderia ter feito o terceiro gol, tá tudo ok, né? Mas não justifica o vareio que o São Paulo tomou do Palmeiras. E não foi o jogo inteiro, foi um período de meia hora que o Palmeiras deita no São Paulo. Mas deita, foi um chocolate. Se continua o jogo, talvez o São Paulo tomasse uma goleada. Então isso aí tem que ser explicado. É tal história que eu falo que em casa não muda nada, a torcida não muda. São Paulo tomou um totó, a torcida ficou olhando. Tomou um vareio, um totó, um chocolate. Então, uma coisa, outra coisa. Erro, São Paulo prejudicado. Tinha que ter dado pênalti? Tinha. Eventualmente poderia expulsar o André Pereira? Talvez. Mas o São Paulo tomou um vareio durante 30 minutos. E isso tem que ser explicado. Não pode tomar um totó desse porte. Claro que o Palmeiras é muito superior ao São Paulo, muito superior. Em todos os sentidos, como clube, como organização, como poder financeiro, tudo isso. Mas 30 minutos tomar esse totó, tem algo a ser explicado. Então, pode ter sido bem confortável pro Crespo esse pênalti também, porque como é que ele ia explicar esse totó que tomou depois de ser eliminado da Libertadores, que ele diz, vamos ganhar. Pô, toma totó da LDU. Agora toma esse totó do Palmeiras, né? Então, vamos com calma, né? Vamos devagar também, porque São Paulo também tem que se explicar, independentemente do erro gravíssimo da arbitragem. Concorda, Mauro Betti? Total, assim, são duas coisas. A arbitragem tem que falar, vai falar por todos os tempos, né? Agora, do futebol, assim, se você não sabe como foi o jogo, 3-2 pela fase do Palmeiras, até por a eliminação, a dor, o jogo contra o Ceará na semana que passou, que foi o menor público dos últimos anos no São Paulo, 12 mil pessoas, hoje também não era um público do tamanho do Choque Rei, do que tem feito a torcida de São Paulo nos últimos anos.
ok, o Palmeiras vem muito bem, vem embalado, tá jogando muito bem, ok, normal, né? Do passado recente, agora acho que são 8 choque reis, né? Que o Palmeiras está de invencibilidade. Acho que sim, desde a última vitória do São Paulo foi em 2023. Enfim, bastante tempo. Brasil. Tal, exatamente. Então, assim, ok, normal. Mas vendo o jogo, é mais dolorido ainda porque o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, com apetite, com agressividade na marcação, trabalhando bem a bola. O primeiro gol foi muito bonito e, de novo, como fez falta o Marcos Antônio quando esteve lesionado e como faria depois eu sair, porque eu não estava 100%, e ainda a infelicidade do Rodriguinho entrar e errar e dar o passe pro gol de empate, belo gol do Flaco Lopes. Tudo isso normal, o lance do pênalti, que não dá para você dissociar, mas assim, é terrível quando você vê o jogo, tava 2-0, podia ter sido 3, independente do pênalti, claro que depende, mas independe, aí você vai e toma um, toma o segundo e toma o terceiro, e o terceiro, sobretudo, da maneira como foi, um cruzamento, ninguém pega, vem o Sousa muito bem, entrando de novo muito bem, com e sem a bola o Sousa, então assim, fica muito dolorido todo o pacote pro São Paulino, né, porque tava com... E quando o Palmeiras faz 2-1, o jogo tava administrado, São Paulo chegava, independente do lance do pênalti, São Paulo teve outras boas oportunidades, quase fez 3-0, um lance que a bola sobrou para Enzo Dias dominar, o Palmeiras deu espaço, ele bateu à esquerda do Everton, São Paulo teve boas chances no segundo tempo, podia ter feito mais do que fez e de novo acaba perdendo e da maneira como perdeu pro Palmeiras. Eu concordo com o Flávio que o Crespo também tem que falar, não sei se ele falou na coletiva, né? A gente pegou, que a nossa equipe mandou de lá, né? O Pedro Marques, o Giovanni Chacon, mandaram lá do Morumbi essa declaração, mas também tem que falar como que o time dele sentiu tanto um gol, como que o São Paulo deixa de jogar a partir do gol do Palmeiras. E esse Palmeiras, a capacidade de recuperação dele é impressionante, Bruno. O que o Abel consegue fazer esse time ter culhão, correr até o último minuto, reagir. Eu sempre falo, nunca dá para considerar que esse Palmeiras já tá batido, Bruno. É impressionante. Isso é uma marca muito forte do Palmeiras, né? O Palmeiras vai buscar resultado, tem a confiança que vai conseguir, e isso aí tem muito a ver com um trabalho a longo prazo, né? O Abel consegue tirar muita coisa desse time também porque ele está há muito tempo no Palmeiras, né? Então ele confia nos jogadores, os jogadores confiam nele, ele monta a equipe à maneira dele, como ele quer, os reforços que chegam. Então, isso, o Palmeiras já conseguiu várias viradas, né? O Mauro lembrou do jogo do Botafogo em 2023, que acho que é a mais marcante de todas. Eu lembro uma, que era uma fase de grupos de Libertadores, né? Foi lá em Quito tomando 2 da Del Valle, foi lá e virou. E tem várias, né? Então, isso tem muito a ver com a longevidade do trabalho, né? Um treinador que passa confiança pro time e o time confia muito nele. Flávio. O São Paulo pegou um adversário superior, a gente falava na primeira edição do nível superior do Palmeiras, um trabalho longo, né? Um trabalho com muito respaldo, um elenco caríssimo, o Palmeiras investiu muito alto, foi o time que mais investiu, e no primeiro tempo não se justificava a má performance do Palmeiras. Aí no segundo tempo, volta, não entendi porque que ele começou o jogo com o Veiga, realmente não entendi, as correções feitas no intervalo surtiram efeito, e aí de novo, vou falar para não dizer, São Paulo poderia ter feito o terceiro gol, mas o São Paulo não pode tomar 30 minutos de totó do Palmeiras, mesmo com a superioridade atual do Palmeiras. E a capacidade de recuperação, né, Flávio? Sim. Que foi o que eu tava falando com o Bruno. É impressionante. O São Paulo emitiu uma nota, tá? O São Paulo acaba de emitir uma nota sobre a arbitragem. O Kaique pode colocar essa nota aí na tela. O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abate Abel e com a atuação do árbitro de vídeo Hilbert Estevão da Silva na partida desse domingo contra o Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo. O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonçalo Tapia, quando o time são paulino já vencia o jogo por 2-0. Mesmo diante da evidência do lance,
O árbitro de campo ignorou a infração e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida. Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonçalo Tapia, em jogada que originou um gol do adversário, novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem. Outros lances também passaram impunes. Gustavo Gomes atingiu Gonçalo Tapia com uma cotovelada e um pisão em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional do Rafael Veiga em Enzo por trás e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antônio. Passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR. O São Paulo Futebol Clube exige que a comissão de arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria. Presidente Júlio Casares, São Paulo Futebol Clube. Bom, e aí tem uma coisa, né, que eu concordo muito com a nota, que compromete a credibilidade e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria. Por que eu falo isso? Mauro Betting, Flávio Prado, Bruno Prado, porque dirigente erra muito. Só que o dirigente, quando erra, ele é cobrado e muitas vezes ele é obrigado praticamente a se pronunciar. Treinador, quando erra, tem que ir lá na coletiva de imprensa, olhar para todo mundo, muitas vezes puto, perguntas colocando contra a parede, ele tem que ir lá e falar. Jogadores também tem que falar em zona mista quando são muito cobrados. E os árbitros não. Essa é minha maior indignação. Um árbitro, ele acaba com o espetáculo e ele é o único que nunca tem que dar satisfação do trabalho dele. Aí, só em cima disso, concordo plenamente, Pilhado, porque já passou da hora dos próprios árbitros poderem explicar algo que mesmo que inexplicável. E não é só pelo áudio do VAR. Os árbitros se explicarem de algumas decisões. E se não os árbitros, o Wilson Seneme até sair, fazia uma espécie de um programa, dá pra fazer pro YouTube, pelo portal da CBF, para explicar alguns lances, até no sentido didático. Porque muitas vezes se cobra alguns erros de arbitragem que não são erros numa opinião, pode ser para outra, como digo sempre, a regra é subjetiva, é interpretativa, cada um tem a sua opinião, e às vezes é interessante no aspecto didático, pedagógico, explicar algumas decisões, por mais inexplicáveis que elas possam parecer, por mais injustificáveis que sejam alguns erros, você fala, olha, mas nesse momento, pela visão que ele tinha, ou pelo VAR que deu pane, sei lá, qualquer coisa. E realmente os árbitros são impedidos de falar o que eu acho um absurdo, ainda mais no momento que todo mundo fala, Pilhado. Flávio. Hoje seria muito interessante perguntar pro Abel, o Abel Abate, o que ele viu, né, no lance. Aliás, o Abel Ferreira disse que não foi pênalti, tá? Só pra ver. Ele falou que não foi. Ele falou que o jogador escorregou, se tivesse disputa de bola, ou ele não conhece a regra, o que é o mais provável, ou arrumou aquele jeito que a gente sempre fala. Não tá preocupado com a melhoria do futebol, tá preocupado com o lado dele. Nem o Abel, nem ninguém, tá? Não é se fosse esse lance pro lado de São Paulo, o Crespo não ia estar indignado. Então, ninguém pensa, todo mundo pensa no seu próprio caso. Então, mas seria muito interessante perguntar para o Abel Abate por que ele não. Só isso, por que você não marcou o pênalti? Eu acho que ele vai ter dificuldade em responder essa pergunta. Muita dificuldade mesmo. Né? É uma situação muito, mas muito bizarra. Porque o clube se pronuncia, claro, o clube reclama e a gente sabe que o clube tem que reclamar, tem que postar nota. Mas só quem não fala, né, são os árbitros. É por isso que é algo enlouquecedor. A CBF se esconde, a CBF não fala nada,
Eu lembro da época, Flávio, quem era aquele trapalhão que era o presidente da comissão de arbitragem que fazia vídeo e era um vídeo mais ridículo que o outro? CNM, acabei de falar, pô. Isso, Mauro, isso, CNM. Pelo menos ele falava. Exatamente. Eram os trapalhões, mas ele falava. Agora ninguém nem fala. Ninguém nem fala mais nada. Vamos ouvir também aí o Rui Costa, que é diretor do São Paulo, meu Deus, falando. O que foi? Não, falei, meu Deus, até o Rui Costa apareceu hoje, pô. Nossa Senhora, tem os caras. Quando você viu o Rui Costa falar? Nunca. Até o Rui Costa apareceu hoje. Opa! Todo mundo tá aproveitando, né? O São Paulo tá tão em baixa, a direção tá tão em baixa, que eles estão aproveitando a oportunidade pra todo mundo. Opa, eu aqui, tá vendo? Como eu fui firme e tal. Foi bom pros caras, viu? Pra alguns caras foi bom isso aí. Na verdade a gente não tem, né? Seria ao vivo que o Kaique me mandou, mas ele já falou, né? Ele tava ao vivo, a gente tava aqui no programa, mas é isso, né, Bruno? Agora é todo mundo reclamando e o Palmeiras assumindo provisoriamente a liderança do campeonato. E outra coisa, tá? Só não digo que é merecido, porque hoje foi gritante o que fez a arbitragem. Mas o Palmeiras está jogando mais bola que o Flamengo no momento, Bruno. Sim, o momento do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, né? Como o Mauro Betting falou, eu concordo, isso pode mudar daqui a pouco. Como há pouco tempo o Flamengo estava jogando mais que o Palmeiras, né? O Palmeiras se acertou de talvez uns 6, 7 jogos para cá e antes o Flamengo estava melhor. Isso muda muito rápido, os times são equilibrados, mas o momento é do Palmeiras, sim. O Palmeiras está melhor que o Flamengo. E aí o que a gente vê, né, é muito típico do futebol brasileiro, né? O São Paulo, que foi prejudicado hoje, reclamando, e tem razão de reclamar, e do outro lado o Abel Ferreira, que reclama muito de arbitragem, ele diz que na opinião dele não foi pênalti na coletiva dele. E se fosse o contrário, o Abel estaria reclamando muito, estaria fazendo um escândalo. E o outro lado, se fosse perguntar, ia dizer, não foi nada, não vi nada, não vi. Eu tenho que ver direitinho, ainda não vi. Né? Mas lembra aquele jogo de 1948 que também fica toda hora. Então isso é muito a cara. Por isso que eu não tenho tanta pena assim das figuras do futebol, porque não há uma preocupação real em melhorar a arbitragem. Eu cito o Palmeiras hoje, o Abel, porque é o Palmeiras, mas é qualquer um. Eu espero ainda o dia em que um treinador ou um dirigente sente ali na coletiva e falar, olha, hoje o meu time foi ajudado, a arbitragem errou contra o meu adversário e nós queremos que a arbitragem melhore, porque no próximo jogo vai ser contra o meu time. Então, aproveitando que hoje erraram a favor do meu time, eu quero reforçar aqui que a gente exige uma melhora de arbitragem, porque no outro jogo vai ser o meu prejudicado. Isso não existe no futebol brasileiro. Realmente é assim, isso a gente tem que falar e a gente vai falar muito no bate-pronto. O Abel Ferreira falar que não foi pênalti, ele tá de sacanagem com a minha cara. Um dos caras que mais reclamam de arbitragem na história do futebol brasileiro, ter a cara de pau de falar que não foi pênalti, ele é a única pessoa no Brasil que está dizendo que não foi pênalti. Aí quer brigar com os fatos e aí que ele mesmo se desmoraliza. Porque quando é com o time dele ele reclama, hoje ele podia falar, deixa pro São Paulo falar sobre esse assunto. Mas ele dizer que não foi pênalti é bizarro.